2026 promete ser um ano muito na sequência de 2025, com poucas incertezas económicas e com quase nenhumas incertezas financeiras. Coisa estranha, num ano onde as incertezas políticas e as incertezas geoestratégicas são tão grandes que podem alterar esta previsibilidade. 2026 irá ser um ano decisivo em muitas matérias, nacionais e internacionais, que irão condicionar o nosso país e o mundo nas décadas seguintes. Os desafios são inúmeros e enormes, mas a vontade, a capacidade e coesão para os enfrentar é que não se antevêem à altura, o que torna o otimismo mais difícil de sustentar. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Neste episódio fazemos uma antevisão de 2026 e ao que pode trazer a Portugal e ao mundo. Por cá, 2025 chega ao fim com uma greve geral, mas também com a eleição como economia do ano para a Economist, enquanto lá fora discutem-se planos de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, enquanto Donald Trump lança um ataque à União Europeia chamando-lhe um grupo de nações decadentes com líderes fracos. E António Ramalho, começo por lhe perguntar, com um final de ano como este, o que é que podemos esperar de 2026? Estes dois exemplos que deu são bem o exemplo daquilo que é o final de 25 e, curiosamente, daquilo que eu acho que vai ser um bocadinho a expectativa e o outlook de 26. Por um lado, uma economia que pareceu razoavelmente vacinada contra questões políticas e que correu razoavelmente bem. Estamos a falar no plano interno, não é? E muito bem para Portugal, relativamente. Isto é, pelo quarto ano consecutivo, a Península Ibérica vai ser claramente o motor da Europa. Quando eu digo motor da Europa, significa os países com maior crescimento em termos, digamos assim, de média europeia. E Portugal, no quadro, vai ter um comportamento também mais positivo do que a média europeia. E, portanto, continua no seu processo natural de convergência. Também, do ponto de vista global, a economia acabou por correr bem melhor do que aquilo que pareceria, digamos, que os riscos políticos viriam trazer. E, de alguma maneira, isto significa que, no fundo, a classificação do The Economist sobre Portugal, mas, sobretudo, aquilo que foi o comportamento global da economia, poderíamos dizer que ela passou com uma certa indiferença perante, digamos, a grande volatilidade política que foi introduzida pela administração Trump. E por isso nós podemos dizer que a economia se comportou razoavelmente. Não é que o crescimento do mundo, do PIB do mundo, seja um crescimento particularmente entusiasmante, 3,2% é o que se espera, não será um crescimento. Para o ano, não é? É um abrandamento que já vamos verificar para o futuro, mas de todas as maneiras a verdade é que não houve crises significativas, os mercados bolsistas tiveram comportamentos razoavelmente positivos, as crises cambiais não se verificaram. E aquilo que era a tendência sobre as taxas de juros do ponto de vista genérico veio-se a verificar que era, no fundo, a redução e o controle da inflação e uma redução de taxas de juros, quer do lado norte-americano, quer do lado europeu. Curiosamente, isto tudo foi feito com a maior das confusões geoestratégicas e políticas que se verificaram em 2025 e que se perspectiva que possam continuar em 2026. Há algumas completas volatilidades de vontade, definindo o que são prioridades ou não prioridades, e mesmo naquilo que parece ser o elemento central, que é o elemento de alguma procura de defesa por blocos, a posição norte-americana parece cada vez mais divergente dos restantes blocos, criando, de facto, um desafio europeu que é um desafio completamente novo, que é não só um investimento em política de defesa, que já estava assumido que era uma necessidade que a Europa tinha que fazer, mas, sobretudo, uma coordenação quase autónoma da sua própria defesa por aquilo que parece que é a sua falta de credibilidade perante o seu tradicional parceiro norte-americano. E por isso eu diria que a forma como acabamos o ano é curiosamente, naturalmente a forma como vamos começar e provavelmente a forma como ele vai continuar, que é uma espécie de indiferença do lado da economia em relação àquilo que são as volatilidades das vontades políticas que acontecem muito por influência da administração Trump e da forma como a administração Trump coloca, digamos, objetivos imediatos e novos e imprevistos
no modelo, digamos assim, geoestratégico mundial. E Gonçalo Moura Martins, este relatório de segurança, esta estratégia de segurança nacional americana, para si é um problema, isto é, acabando o ano com as críticas aos líderes europeus, com esta cisão entre Estados Unidos e Europa, 2026 podemos assistir a um agravar desta cisão entre estes dois blocos? Sim, acho que essa vai ser a tendência. Duas coisas que eu gostava de comentar antes de ir a essa questão que é muito importante. A primeira é esta nota do The Economist, é muito positiva. Nem que seja por autoestima dos portugueses. Mas nós temos que pôr os pés no chão. Aquilo é desempenho, não é dimensão, nem dinamismo. Aquilo basicamente são 5 critérios de variação face ao ano. E quando nós vemos, por exemplo, no mercado de capitais, que é um dos 5 critérios, onde Portugal, de facto, o mercado de capitais cresceu a 20%, mas nós temos um mercado de capitais que vale metade da maior empresa espanhola cotada, que é a Inditex. Portanto, temos que perceber a dimensão que temos. A dimensão, de facto, mas de facto é um progresso, isso temos que se perceber, e é uma melhoria, e é curioso que sejam as empresas, os países que foram muito tempo acusados de ter sido responsáveis pela crise das dívidas soberanas há 15 anos atrás, que estão à frente no desempenho, porque a Grécia também está a ter um desempenho muito significativo, até a Itália e a Irlanda. Eu já ia um bocadinho mais ao plano interno, se calhar com algumas das notícias que nos então trouxe a Economist. Vamos a esta nova estratégia americana. O que eles dizem, enfim, eu não sou especialista, mas o que eles dizem é o retrocesso à chamada política Monroe, ou seja, em que era a lógica das áreas de influência, ou seja, o que está a acontecer com os Estados Unidos, parece que eles estão a trocar um sistema de alianças por um sistema de influência, de áreas de influência, e o que está a acontecer agora com a Venezuela é tipicamente claro quanto a essa matéria. E quando se trata de áreas de influência, é uma política que privilegia as nações, as superpotências. E, portanto, hoje o que está a acontecer é, em vez de haver uma lógica de rede de alianças que toda a administração americana nos últimos 30 anos tinha vindo a construir, quer no Pacífico, quer na Europa, ela está a ser alterada há 3 grandes superpotências, 2 por razões económicas e uma por razão militar, hard power, que é a Rússia, as outras 2 obviamente são os Estados Unidos e a China, e elas têm a sua área de influência e têm o direito de gerir essa sua área de influência. Portanto, a Europa ficou fora do mapa de repente, porque a Europa estava perfeitamente incluída na ordem anterior, em que era uma ordem de alianças e era um aliado privilegiado dos Estados Unidos. Deixou de ser tão privilegiado que agora ficou completamente desguarnecido, e para esta nova ordem não conta. Mas por exemplo, quando a administração Trump alerta para o perigo de extinção civilizacional da Europa, caso se mantenham as tendências atuais, não está a dizer, por outras palavras, aquilo que ouvimos no relatório Draghi, que também a Europa tem que reagir e tem que reforçar a sua competitividade em algumas matérias? Há 2 coisas que estão corretas e uma coisa que está profundamente errada. Uma coisa é a falta de competitividade da Europa e a incapacidade de ser autossustentável na sua defesa própria. E são 2 afirmações do documento que já o Draghi também dizia, e dizia até com sustentabilidade, fundamentação, e portanto é uma coisa que nós conhecemos. A outra, relativamente aos princípios da Europa que estão perdidos e que estão a caminho de uma decadência, ou seja, um fim quase civilizacional, se calhar não um fim, mas um ocaso, isso é claramente exagerado, e isso é para justificar a sua própria política interna, não é? Claro que a Europa tem problemas de incapacidade de integrar alguma imigração. Há casos de sucesso e há casos de insucesso. Nós temos que perceber que o país que mais taxa de imigração tem residente é a Suíça, que tem 32%, e é um sucesso de integração. Não há tensões na Suíça relativamente à imigração. E outros não é assim. Portugal está em 20º na lista da OCDE, com uma taxa de imigração de 10,8%, que cresceu nos últimos 15 anos de 4 para 10%, mas não está, aparentemente, porque é um tema social falado, e portanto quando é um tema social e que gera tensão sociopolítica, obviamente não está a correr bem a integração.
E António Ramalho, nesta questão o documento de Trump mereceu uma resposta dos líderes europeus que, apesar de tudo, continuam a dizer que os Estados Unidos são o seu principal aliado. Serão? Bom, essa vai ser uma decisão que a Europa, a certa altura, tem que tomar por sua iniciativa, porque senão parece ter que tomar por iniciativa dos Estados Unidos, o que parece um absurdo. De facto, os comentários... Há sempre uma diferença entre um bocadinho a vocalização da administração Trump e aquilo que é a sua realidade. E os europeus têm continuado a gerir, como no primeiro mandato se geriu, a administração Trump entre a diferença do que diz sobre o que faz. E, nesse sentido, mantém, digamos assim, esta estratégia muito conciliadora com os Estados Unidos dentro deste quadro. Depende do nível de evolução que isto vai ter. Eu, de todas as maneiras, acho, quando nós olhamos para as circunstâncias geopolíticas que vão se verificar no ano de 2026, que não é de esperar uma alteração substancial do ponto de vista da vocalização da administração Trump. Nenhum agravar? Não, por uma razão muito simples. A Europa vai estar extraordinariamente estável, aparentemente do ponto de vista dos seus riscos políticos. Não tem eleições particularmente relevantes. A eleição mais relevante é talvez a da Suécia, o resto são todos poucos países. E é em setembro. Há eleições mais relevantes, porque há uma eleição na Rússia, não é que isso traga grande dúvida ou grande alteração sobre o regime, mas pelo menos vai criar alguma discussão. Quanto à percentagem de votos, a percentagem pode ser diferente. Vai haver uma eleição... Maior ou maior, não é? Vai haver uma eleição no Brasil particularmente relevante, portanto numa região diferente. Mas a grande eleição que vai existir são as midterm elections que vão acontecer no final do ano nos Estados Unidos. E são 435 representantes e 35 senadores que vão estar em causa. E isso altera substancialmente, ou pode alterar substancialmente, o jogo de equilíbrios da administração Trump. E, portanto, eu não me parece que a administração Trump, que aliás vai naturalmente incidir e aprofundar o discurso de autoelogio e de autossuficiência que tem sido a gênese ideológica do modelo trumpista, porque o modelo de Trump, como nós já aqui o dissemos, é muito da autossuficiência da América e de uma América voltada para dentro, tornando-se grande por dentro e não grande por fora, como sempre foi. Isso foi assim que foi eleito, mas temos visto com a conversa de acabar com as guerras mundiais todas, não é? Sim, mas isso é a parte vocal da história, não é? Porque as guerras às vezes continuam de uma forma um bocadinho mais diferenciada, outras continuam exatamente como estavam. Não podemos esquecer que vocalmente a guerra da Ucrânia já deve ter acabado várias vezes, até acabava 24 horas depois da eleição. E a verdade é que infelizmente continua a haver uma guerra em solo europeu, e essa guerra é particularmente relevante porque é com uma estratégia expansionista russa que é preocupante. E sem bola de cristal, acha que a guerra da Ucrânia tem condições para acabar? Eu acho que muitas destas coisas geopolíticas podem acontecer, mas este divórcio entre a economia e a política que se tem vindo a verificar e a aprofundar nos últimos anos não é uma realidade apenas da administração Trump. Eu recordo que o Nasdaq ou até as bolsas europeias subiam após uma ameaça da utilização de armas nucleares ou de atenção nuclear por parte de Putin. Portanto, a verdade é que os mercados parecem hoje em dia bastante divorciados, e já há bastantes anos que estão divorciados daquilo que são as declarações dos políticos. Parece que foram os mercados que desacreditaram dos políticos há alguns tempos. Mas esta situação tem-se vindo a aprofundar. E, portanto, o que eu lhe digo é o seguinte: como não é de esperar que haja uma alteração substancial na administração Trump e no modelo vocal, até por causa das eleições, a verificar no final do ano, o que é de esperar também é que a própria economia, se não tiver outras razões, e já vamos discutir os riscos da economia, também tenha um comportamento muito estável, como teve em 25. E é esse, digamos assim, o elemento central, é que os níveis de incerteza aumentaram muito do ponto de vista mediático, do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista político, mas com o devido respeito, os níveis de incerteza do ponto de vista económico parecem ter vindo a diminuir. Sabemos todos que a inflação está controlada e em vias de ser controlada, não é expectável uma alteração dessas circunstâncias, as perspectivas económicas não são brilhantes, têm arrefecimentos, mas mantêm os equilíbrios geoestratégicos, mesmo com as tarifas da administração Trump. E, finalmente, do ponto de vista financeiro, então, há muitos anos que não tínhamos, digamos assim, uma calmaria financeira tão significativa com uma subida tão estranha, digamos assim, tão continuada daquilo que são as bolsas internacionais. E, por isso,
O que me parece que o que caracteriza estes últimos tempos tem sido este divórcio claro entre a política e a economia e as finanças. E as finanças ainda por especial situação, porque, entretanto, o sistema bancário reforçou-se de uma forma significativa em todo o mundo e, portanto, está neste momento muitíssimo mais estável. E essa circunstância parece obrigar-nos a fazer quase 2 programas em vez de um, que é, parece que devemos estar todos muito preocupados com a questão política. Se tivermos que fazer um outlook para 2026, temos vários motivos para isso. A Venezuela, a Ucrânia, as coisas que Trump se há de lembrar que nem nos passa pela cabeça. Espera, e do outro lado aquilo que parece a economia calma, serena, com crescimento na ordem dos 3,2%, com uma perspectiva da inflação eventualmente global de 3,7%, vindo dos 4,2%, portanto uma redução da inflação a nível mundial e um razoável equilíbrio que parece consistente e que eu não vejo que haja. Há elementos de risco, mas que não vejo que sejam elementos disruptores que não venham de alguma disrupção imprevisível do ponto de vista da geoestratégia política que nós estamos a ver. Isto, olhando agora para o plano mais interno e pegando um bocado nesta questão de alguma estabilidade que temos visto, volta-se Gonçalo Moura Martins, que chegamos ao fim de 2025 eleitos a Economia do Ano para a Economist, já referiu aqui a parte que se destaca e aquela que tem mais dúvidas, mas foi uma distinção, chamemos-lhe assim, que aconteceu nas vésperas da greve geral. Esta greve pode indiciar que a paz social pode estar em causa no próximo ano? É um problema com que o governo, ou que pode ameaçar este dinamismo da nossa economia? Não, eu acho, eu acho que muitas vezes os atores políticos têm que fazer provas de vida, não é? E eu acho que o que se passou foi um pouco isso. Não é? Nós estamos a falar de uma reforma laboral que tem algumas justificações, há pontos que se calhar não se justificariam, etc., mas há uma coisa que é para mim perfeitamente clara. Só se faz reformas quando os mercados, no caso laboral, estão sólidos e estão fortes. Não se faz nenhuma reforma laboral no momento em que os mercados são frágeis, o desemprego a subir, etc. Portanto, se há momento para a fazer, é agora. Eu já não vou entrar no mérito dela, no total em cada alteração que está prevista, sim. Que cabal, mas eu acho que claramente é o momento para a fazer e, portanto, eu acho que vai-se encontrar um ponto de equilíbrio e o aspecto não vai ser mais do que um epifenómeno que vai passar. Eu estou convencido que vai acontecer. Há eventuais pontos que são excessivos e não têm representatividade, que podem deixar de ser ultrapassados ou minimizados, outros que são mantidos porque sim, porque a economia é diferente, porque as necessidades de emprego são completamente diferentes que eram no passado e tem que haver uma adaptação da lei à realidade, porque quando a lei não cobre a realidade ou está desfasada da realidade, ela torna-se completamente inultrapassada. Isto assim não é um risco que podemos ter no próximo ano para a nossa economia? Não creio que seja. Então, quais são para si esses riscos que teremos pela frente? Eu acho que os grandes riscos são riscos externos, essencialmente. Eu acho que a economia portuguesa está a funcionar bem, está sólida, temos um nível de emprego como nunca tivemos, uma arrecadação de receita recorde. Eu acho que há um risco do envolvimento externo que nós não controlamos. E nós, há bocado o António dizia bem que a economia mundial resistiu brutalmente a esta coisa. Passamos bem pelos pingos da chuva este ano. Os dois grandes blocos ou países que seriam os grandes prejudicados pelas tarifas, que era a União Europeia e a China, apresentaram déficits superávites comerciais que nunca tinham tido na história, portanto funcionou ao contrário. Os americanos queixarem-se da inflação e do aumento do custo de vida, que é uma coisa que está a penalizar. Aliás, a entrevista que o Donald Trump deu, às várias que ele dá diárias, mas a última que ele deu ao Washington Post, ele próprio já admitia perder o midterm do ano que vem, porque percebe que nos Estados Unidos vota-se com o bolso, ou a economia recupera muito, ou vão ter uma surpresa. Portanto, a economia portuguesa vai sofrer, se o mundo sofrer. E, portanto, se houver uma alteração anormal face às perspectivas de hoje, relativamente ao que são os equilíbrios hoje no mundo, isso vai afetar a economia portuguesa seguramente. Se não, acho que a economia portuguesa tem espaço para
continuar este bom desempenho. Há uma coisa que nós já aqui falámos neste podcast, quando analisámos o orçamento, que é importante referir, que é o aumento continuado e expressivo da despesa fixa do Estado. Que é uma coisa, aliás, houve um alerta da União Europeia, que está já sob observação a execução orçamental do ano que vem, exatamente por isso. E isso é importante que o Governo controle, porque obviamente que hoje a receita, o arrecadado da receita é tão alto que consegue colmatar e mesmo assim termos uma perspectiva de superávit, muito curto, mas de contas equilibradas, mas ao mínimo, enfim, à mínima instabilidade, rapidamente isso pode se inverter. Portanto, no que é a despesa pública, ela tem que ser muito olhada e muito controlada, porque a despesa fixa está a crescer de forma muito acima da economia. E António Ramalho, isto leva-nos às previsões do Governo para o crescimento do PIB para 2026. Estamos a falar de uma aceleração para 2,3%. O Governo está a ser mais otimista do que outras instituições, como a Comissão Europeia, a OCDE ou a FMI, mas devemos ficar satisfeitos com números desta ordem? Bom, deixe-me dizer que este governo, pelos vistos, tem estado a inverter um bocadinho a gestão de expectativas que era feito pelos governos anteriores. E quando eu falo pelos governos anteriores, estou a falar nos últimos 10 anos. O que se percebe, depois da crise financeira, houve alguma cautela excessiva do ponto de vista das previsões para que depois a realidade viesse a ser melhor do que aquilo que se previa. Eu acho que depois de 10 anos de grande sucesso na recuperação da economia portuguesa, no controle do déficit, que se ficou a dever sobretudo a uma grande capacidade de ajustamento das empresas portuguesas, era normal, e acho que o Primeiro-Ministro nisso interpreta muito bem, digamos assim, os sentimentos portugueses, de que agora é preciso ambicionar mais para ver se atingimos aquilo que pudermos atingir, se calhar não tanto aquilo que gostaríamos, mas próximo daquilo que ambicionaríamos. Aproveitando este balanço. Exatamente, e por isso a verdade é que as estimativas começam neste momento a ser razoavelmente mais ambiciosas. O crescimento de 2,3 é um crescimento interessante, já, sobretudo, quando olharmos, digamos assim, para a média prevista para a Europa, mas ainda assim, é um crescimento insuficiente para aquilo que é a nossa capacidade de recuperação, sobretudo com a nossa posição geoestratégica vantajosa que continuamos a ter. Agora, temos algumas limitações, percebemos todos que o turismo não tem grande capacidade de crescimento, sobretudo por virtude desta horrível situação do aeroporto, que de facto é um atrofiar, uma tuberculose, um limite, digamos assim, ao crescimento daquilo que é a captura de clientes internacionais, porque infelizmente Portugal está no fim da Europa e, portanto, ou tem espanhóis vindos por terra, ou então tem estrangeiros vindos naturalmente pelo ar, cidades, porque, não é? enfim, o mar não é suficientemente largo para desenvolver uma atividade suficientemente competitiva com a aeroportuária, e, portanto, o que acontece basicamente é que alguns dos drivers de crescimento que nós temos tido não são passíveis de continuar a ter a velocidade de crescimento prevista. Mas, por outro lado, também temos outros crescimentos que se têm vindo a verificar do ponto de vista do investimento estrangeiro, do ponto de vista da escolha de Portugal como destino de algum tipo de opções estratégicas, como, por exemplo, a estratégia logística dos dados, etc., que vêm trazer, digamos assim, novos desafios infraestruturais. E se nós tivermos capacidade de responder, e alguns deles precisam de respostas rápidas, nós provavelmente vamos ter capacidade de crescer acima deste ponto. Portanto, é desejável que Portugal tenha uma ambição de trabalhar pelo menos 1% acima da média da Europa. Isso seria, digamos assim, uma vantagem que decorreria naturalmente, e se fomos capazes de ainda crescer mais, como a Irlanda em tempos também conseguiu crescer, isso obviamente nos daria, digamos assim, uma vantagem acrescida. Eu, no entanto, gostaria também de dizer um bocadinho, porque esta pergunta não me foi feita, mas eu gostava de dizer que há, de facto, alguns riscos, e os riscos são todos externos, como disse o Gonçalo, e muito bem, e eu até consigo classificar estes riscos como uma espécie de riscos pela negativa. Isto é, são riscos de insucesso. Eu tenho muito medo do início do insucesso reconhecido da política de tarifas norte-americana, porque ele vai acontecer. E isso pode significar uma não redução do déficit americano, como se está a verificar, e um aumento do déficit americano, e uma dúvida significativa das agências de rating sobre a credibilidade do norte-americano e do dólar, a retração no emprego, a perda da qualidade de vida norte-americana e as eleições em novembro. E, portanto, tudo isto junto é um risco adicional, que é o de não verificação daquilo que se esperava com o modelo das tarifas.
Temos ao nível da Europa outra. Isso na lógica de que se os Estados Unidos espirram, o resto do mundo constipa-se. Naturalmente não é? que isso teria efeitos, digamos assim, imediatos, nomeadamente ao nível dos mercados financeiros. Depois também a falha do reequilíbrio das finanças intrarregionais europeias. Isto é, a verdade é que estamos bastante equilibrados do ponto de vista estrutural, mas a dívida ainda subiu na Europa e, sobretudo, está a subir significativamente em alguns países críticos. Nomeadamente, não vou falar da Itália, porque a Itália está a ter comportamentos aparentemente mais positivos, mas sobretudo o comportamento da França, com o aumento dos spreads para o corporate, porque o aumento de spreads, se alargar demasiado ao nível das dívidas soberanas, depois vai-se refletir nas empresas, e isso pode trazer algumas vagas de incumprimento e, sobretudo, reajustamentos que sejam difíceis de fazer. A economia francesa é demasiadamente poderosa e grande para poder ser ajudada à moda das economias periféricas como foram. E, por isso, este reequilíbrio intra-europeu, nós já vimos que no passado já foi desprezado, e o resultado foram as crises soberanas dentro da Europa, não pode ser desprezado porque o euro não é uma moeda pacífica de integração, é uma moeda de vários países e que não altera os spreads de risco de cada um dos países. E ainda há um terceiro risco que eu não gostava de deixar de falar internacional, que é o risco do insucesso, é mais outra vez riscos de insucesso, o risco do insucesso daquilo que é o benefício da inteligência artificial, sobretudo para efeitos da tecnologia. Neste momento nós temos os Estados Unidos com 40% de utilização de tecnologia de inteligência artificial nas suas empresas, e a verdade é que isso pode representar, se verificar esse insucesso, que não está garantido, uma dúvida sobre o núcleo das tecnológicas, e aquilo que tem sido o crescimento dos Estados Unidos, nomeadamente em relação à Europa, tem sido, sobretudo, o produto interno bruto tecnológico, porque se fosse o industrial estaríamos quase iguais, ou até se calhar até ligeiramente melhores que os Estados Unidos, e isso poderia trazer dúvidas sobre a Bolsa e sobre aquilo que emprego. sobre o emprego, mas sobretudo sobre o crescimento do ponto de vista dos ativos financeiros da Bolsa, porque os ativos financeiros estão em cima das 7 magníficas que são as empresas tecnológicas. Eu gostava de dizer, só para não assustar ninguém, que isto não é, digamos assim, uma coisa, não é o mesmo que a crise tecnológica que nós verificamos, digamos assim, no início do século, porque o price earning das 7 magníficas tecnológicas em 2000 era de 53,2, portanto, a cotação sobre o lucro líquido do ano. E neste momento, nas 7 magníficas, é 23,3, portanto, é significativamente menor. Mas eu diria que isto tem a ver com uma perspectiva positiva da inteligência artificial e da capacidade que a inteligência artificial tem de vir a criar resultados positivos nas empresas, e nomeadamente nas empresas tecnológicas. Se esse sucesso não se vier a verificar... Resultados positivos ou uma bolha, não é? Pois, o problema é que se esse sucesso não se verificar, pode existir aqui um desequilíbrio financeiro que seja um desequilíbrio financeiro que, mais uma vez, afetará, obviamente, todos os mercados. Tal como eu disse no princípio, eu não me lembro de nenhum ano onde a minha perspectiva no início do ano fosse tão estabilizada do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista económico, ela é boa, mas do ponto de vista financeiro, eu acho que quase todos os analistas financeiros olham para o próximo ano com uma rara tranquilidade. Uma rara tranquilidade, exatamente. E isto seria, digamos assim, uma quebra da tranquilidade, porque representaria, obviamente, quedas no dólar, representaria quedas nas bolsas significativas e uma dúvida existencial sobre se estamos a cotar ou não cotar os ativos de acordo com aquilo que é o rendimento que eles estão a proporcionar. Isto, voltando aqui a dentro de portas e ao plano interno, e ao crescimento que é esperado para a economia portuguesa, um dos motores de crescimento tem sido o PRR, Gonçalo Moura Martins, que no próximo ano chegará ao fim. E o Governo tem garantido que será executado no prazo previsto, etc. Acredita nisto? E já é possível fazer um balanço? Como é que aproveitamos este programa? Deixa-me só comentar a inteligência artificial, que é um tema que eu gosto muito, e que o António trouxe muito bem, porque de facto tem duas realidades, que é a sua implementação como um poderosíssimo instrumento de produtividade das empresas e das sociedades, e depois o que é a sua tradução em mercado de capitais, que obviamente hoje está inflacionada. Se a dimensão real acompanhar esta hiperinflação no mercado de capitais, não passará nada, senão a coisa pode. Mas há uma coisa muito engraçada, porque a Universidade de Stanford fez uma análise muito curiosa, muito recentemente, e publicou agora esse estudo, em que criou uma série de métricas e mediu os países todos
no sentido da sua competitividade e da sua inserção e adoção da inteligência artificial no seu tecido produtivo. E, curiosamente, em primeiro, a métrica máxima é 90, os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar destacadíssimos com 78,6%, depois a China com 36%, e depois aparece uma série de países entre 20% e 10%. E Portugal está em 20º lugar nessa coisa, que é muito interessante. Está à frente da Dinamarca, da Holanda, da Bélgica, da Austrália, da Suíça, da Suécia. É muito curioso e é uma coisa. Quem, como eu e o António, lidamos muito com empresas, vemos que há uma preocupação hoje de criar não só a digitalização de processos, mas incorporar a inteligência artificial no sentido de que esses processos possam ser dinâmicos, auto-learning. É uma coisa muito interessante que está a acontecer. Eu espero que Portugal, que sempre não nos deixou mal na adoção das tecnologias mais avançadas, também neste caso não nos deixe mal, e aparentemente, segundo este estudo absolutamente independente da Universidade de Stanford, também. Temos que debater aqui só a inteligência artificial um dia destes. Mas o PRR, vamos ver, é um discurso difícil de acompanhar, porque nós ouvimos do governo dizer que estamos perfeitamente em dia, etc., mas a gente não sente isso no terreno, tanto como era suposto, e sentimos muito uma reprogramação constante, tira um projeto, depois mais outro, porque este já não vai a tempo, tira, etc. Eu não sei bem em que ponto é que vai. A única coisa que eu sei é que não podemos perder essa oportunidade como país. Como diz, o envelope financeiro encolheu, não é? É um erro, porque obviamente que Portugal tem que contribuir para esse envelope financeiro com a sua cota parte, mas é a possibilidade que o Estado tem de aceder a fundos, alguns gratuitos, outros com taxas absolutamente bonificadas, para desenvolver-se e para criar mais infraestruturas e pô-las ao serviço da economia. Portanto, eu não sei bem, a informação é tão difícil de seguir e de acompanhar. Agora, o que eu sinto é que definitivamente não estamos em dia, não estamos a acompanhar a programação, há um excesso de burocracia absolutamente incrível, não só especificamente o PRR, mas como contexto nacional, para se licenciar seja o que for é um drama, para se obter hoje em dia acessos a licenciamentos industriais, a licenciamentos ambientais, e se nós não simplificamos muito se não reduzimos esses entraves à economia, não só não vamos aproveitar o PRR, mas estamos a criar, a agravar as condições de contexto para a economia no futuro de forma muito, muito, muito significativa. Mas um facto é que o PRR acaba para o ano, não é? Isto... É verdade, mas também é verdade que com esta lógica do IFIC, por parte do Banco de Fomento, isso vai nos permitir trazer para a inovação um conjunto, digamos assim, de iniciativas que no fundo vão traduzir-se ou potenciar a tradução da utilização do PRR mais por empresas privadas de outras áreas que não as áreas tradicionais e que pode funcionar, digamos assim, como buffer desta situação. Portanto, se isto for aceito, e aparentemente o problema da aplicação do PRR é comum a toda a Europa, portanto não é só de Portugal, a verdade é que isso significará, digamos assim, um outro tipo de aplicação e até se calhar mais saudável e mais concursal. Do ponto de vista dos riscos, é evidente que o fim do PRR é mau e nós precisamos de facto de utilizar, o Gonçalo e eu dizemos isto muitas vezes, nós tivemos um ótimo drive que foi o turismo é uma forma de dar transação àquilo que aparentemente não era transacionável, que é o território, as pessoas, a simpatia, a emoção, a cidade. Mas isso dura X tempo e era preciso, durante este tempo em que este buffer de benefício de crescimento se verificasse, que nós utilizássemos isso para fazer mudanças na nossa economia, para assegurarmos, digamos, crescimentos e investimentos que precisam de capital. Capacidade produtiva. E o PRR era esse capital real que nós precisávamos, porque nós sabemos que não somos, enfim, não nadamos em capital entre as empresas portuguesas, bem que estejam bem melhor do que estavam há 20 anos atrás, mas a verdade é que nem temos uma perspectiva de risco, como já vimos aqui em podcasts anteriores, tão entusiasmante por parte das pessoas para investir diretamente, digamos assim, em empresas. E, portanto,
esta é uma oportunidade que não se pode deixar perder, ainda que vamos ter depois os 2030, que vai continuar, digamos assim, a permitir algum investimento com suporte comunitário. Agora não podemos viver toda a vida disso, nós vamos ter que ser autónomos na nossa capacidade. Há quanto tempo é que ouve falar disso? Mas há momentos em que a gente não pode deixar de ser pessimista, e eu sou um otimista, e sei que tu és, e a Maria João também, somos otimistas, não irritantes, mas normais. Eu diria o seguinte, quando nós vemos que o turismo é há 10 anos uma fonte de rendimento e um fator de equilíbrio do país fundamental. E ontem, para se passar na fronteira no aeroporto de Lisboa, as pessoas paravam 6 horas. E que é uma morte anunciada que toda a gente sabia e ninguém fez nada. Quer dizer, ou seja, quando há procura e a gente não consegue, como país, adequar a oferta a essa procura, quanto mais quando não há ainda procura criar a oferta. Não sei se me estou a fazer entender. Não, tens toda a razão. Isso para mim é um dos paradoxos deste país que eu enfim, que tenho alguma dificuldade em perceber. Isto, uma última questão que por cá tem feito correr muita tinta, é se 2026 vai acabar com déficit orçamental ou com superávit, não é? Este governo estima manter um saldo orçamental positivo. É uma questão importante para a credibilidade do país, nomeadamente se vamos ter um excedente de 0,1, um déficit de 0,1, ou é um bocado indiferente? Do ponto de vista, digamos assim, daquilo que é substância, eu diria que não é relevante. Do ponto de vista daquilo que é a imagem do país e a possibilidade que nós temos de vir a ocupar o rating AA com esta política perseverante de redução da dívida numa altura em que poucos conseguem reduzir dívida na Europa e simultaneamente fazê-lo com superávites, ainda que sejam curtos, é uma vantagem muito significativa. Nós podemos estar a caminho de ser um dos 5 ou 6 países com melhor taxa de juros de financiamento da nossa economia. Ora, sabendo nós que vamos precisar de continuar a financiar a nossa economia, não somos um país que vai passar para 30% de dívida sobre PIB, nunca na vida. Vamos ter que sempre trabalhar nos limites daquilo que são as autorizações europeias, porque precisamos desse capital para o crescimento e até para a nossa visão, digamos assim, mais do que europeia, ultra-atlântica. Isso significa basicamente que ter taxas de juros baixas é uma vantagem competitiva brutal. Eu acho que não devemos perder isso. Acho que este ano vamos ter outra vez superávit, acho que há margens suficientes para o superávit. Este ano ou 2026? 2026, já estou a falar de 2026. Aí é que ninguém é tão otimista como o governo, mas aí eu continuo a ser otimista, eu acho que sim, até porque há algumas margens que podem ser utilizadas e, portanto, se houver bom senso, eu acho que vai haver bom senso. Sempre há um bocadinho. Nós não podemos que o déficit, infelizmente, também é um déficit de caixa. Porque eu não podia estar mais de acordo. É porque se o governo anunciasse um superávit de 1,8 e acabasse em 1,4, que era menos 4 décimos, não passava nada. Agora, se neste caso tem um desvio de 2 décimos e passa de positivo 0,1 para negativo 0,1, é uma perca na credibilidade. Total. Em sua opinião, tem que fazer tudo o que for possível para que isso a diferença do dia e da noite. Eu acho que Portugal tem que manter uma trajetória de contas equilibradas, superáveis. Com a ajuda do Gonçalo, com a ajuda do Gonçalo, eu permito-me fazer um outlook para 2026, que é o wishful thinking, que é acabarmos com as 3 agências a colocarem-nos em AA-. Isso sim. E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada e vamos às sugestões. António Ramalho, quer sugerir uma exposição útil? Sim, eu nesta altura vou ser muito simplificante. Todas as pessoas, ou há 60 ou 70 mil pessoas que passam pela estação de Rossio. Depois eu convido-vos a ir visitar uma exposição da maior simplicidade sobre os 10 anos das infraestruturas de Portugal. Eu estive na inauguração. Foi uma fusão inesperada. Muito pouco pensado. Faltou moral e material. E na inauguração o ministro Pito Luz disse bem que é o navio almirante do investimento em infraestruturas em Portugal e é inevitável. E de facto são 13.797 quilómetros de estradas, são 34,9 milhões de quilómetros ano de comboios, são 25,9 mil milhões de veículos em circulação e isto está numa exposição muito simples, que está no Cais de Estaré e que pode ser vista com facilidade. São
20 minutos de exposição onde se vê um bocadinho a história de como estes 10 anos foram importantes. É claro que é um legado de muitos anos, quer das Estradas de Portugal, quer do lado da Refer, naturalmente, mas que representam isso. Ela, aliás, vai depois para o Porto, a partir, julgo eu, de dia 7 de janeiro, e, portanto, é uma exposição rápida e itinerante. É fácil de ver, qualquer pessoa pode ver, e, portanto, a minha sugestão desta vez é muito simples, é verem as infraestruturas de Portugal, o que é que aconteceu em 10 anos, numa das fusões mais rápidas que aconteceu, foi o pai, não é? E curiosamente nunca foi revertida, e que hoje em dia está estabilizada e que dá um poder de navio almirante, segundo pelo menos o Ministro das Infraestruturas. E Gonçalo Moura Martins vai recomendar-nos uma peça de teatro. Eu agora, nesta altura de Natal, estou nos teatros. No teatro de espetáculos. É bom. A peça chama-se O Quinteto da Morte, foi inaugurada agora mesmo e vai ficar em cena no Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista, até março do ano que vem. É baseado num argumento do William Rose, é uma peça muito conhecida, e marca o regresso da Florabella Queiroz, que quem da nossa idade se lembra bem, a Maria João já não. Ainda me lembro, lembra-se bem. O Florabella Queiroz que regressa aos palcos, o José Raposo, o filho Miguel Raposo, o Carlos Areia, enfim, o Heitor Lourenço e outros. E a história é muito simples, mas é muito engraçada, é típica de história de teatro, em que existe um senhor que se diz que é maestro, mas afinal é chefe de uma banda de criminosos e ladrões, que aluga uma casa, uma senhora idosa, amorosa, em Londres, e depois leva os amigos, que são os companheiros da banda, como se fossem músicos, para casa, mas estão a orquestrar um assalto, e depois o desfecho a série é muito cómica, mas o desfecho é muito engraçado, e afinal quem os leva todas de boa é a velhota. Chama-se O Quinteto da Morte, no Teatro Armando Cortês, até 2 de março. E mais uma sugestão de teatro, também fim de ano. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam agora em 2026 a colocar as peças em cima do tabuleiro.